Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem? A professora Daiane está aqui no caderno de atividades de vocês, tá? Na página onde nós vamos dar uma reforçada no nosso conceito aí, começado, né, essa semana, que nós iniciamos aí o estudo desses conceitos de linguagem algébrica, tá? Então, ali na página 10, começa então no caderno de atividades sobre a unidade 8 que nós estamos estudando. Então, só para a gente reforçar algumas dúvidas aí, né, que possam ter surgido nos primeiros momentos, nos primeiros exercícios, tá? Então, vejam bem, nós temos ali na página 10 inicial a definição de linguagem algébrica, né? Então, ela nos mostra aqui algumas expressões, nos traz ali 4 figuras, tá? E conforme a quantidade, conforme o número da figura, percebe-se um crescimento na quantidade de quadradinhos que formam essa figura, né? Então, você pode observar que na figura 1 você tem 2 quadradinhos, na figura 2 você já tem 6, na 3 você já tem 12, na 4, 20. Enfim, você tem uma situação de um crescimento, né, de número de quadradinhos, de acordo com a posição da figura, que segue uma sequência, tá? E esta sequência, ela pode ser determinada por uma expressão, né? Então, neste caso aqui, tá? Neste caso aqui, a expressão que determina a quantidade de quadradinhos que vai ser encontrada em uma figura, ela é determinada por essa expressão ali, ó, n ao quadrado mais n, aqui no finalzinho aqui do quadradinho, da tabelinha ali que está mostrando, né? N ao quadrado mais n. Então, como que a gente pode ter certeza? Por exemplo, você pega a figura número 1, ela tem 2 quadrados, certo? Então, se você colocar nessa expressão aqui, o número do termo, o número de quadradinhos da figura, você colocaria 2 ao quadrado mais 2, né? Porque n seria o número de quadradinhos, a quantidade de quadradinhos, certo? Então, 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Portanto, a figura 2 tem 6 quadradinhos, certo? Aí, na figura 3, mesma coisa, colocando a fórmula, eu teria 6 ao quadrado, né? Eu teria 2 ao quadrado, no caso, mais 2, que é a quantidade de quadradinhos que eu vou ter ali. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, certo? Da segunda figura, né? Da figura número 3, da mesma forma, qual é o número da minha figura? O número é o número 3. 3 ao quadrado é quanto? 3 ao quadrado é 9, né? Mais 2, eu chegaria à quantidade de quadradinhos ali, mais 3, né, perdão, que é a quantidade, é o número da figura que nós estamos contando, tá? Então, 3 ao quadrado, 9, mais 3, 12, a quantidade de quadradinhos aí da figura, certo? A figura 4, coloco então o 4 ao quadrado, certo? 4 ao quadrado, 16, mais o número do quadradinho, o número da figura, mais 4, certo? Então, 16 mais 4, 20. E assim a gente vai chegando. Então, a gente sempre utiliza, nesta sequência aqui, a gente utiliza sempre o número da figura para encontrar o número de quadradinhos que vão compor ela, tá? Então, aqui nós temos na sequência, né, a definição ali, ó, de expressões algébricas. São as expressões, então, em que nós encontramos ali. Por exemplo, aqui n ao quadrado mais n é uma expressão algébrica, né? É a expressão que envolve números, letras e operações. Ou seja, pode ser multiplicação, divisão, né? Ou envolvendo operações, números e letras, são denominados, então, de expressões algébricas, certo? Exemplo, né? Some 4 ao triplo de um número qualquer. Triplo de qualquer número. Então, eu posso representar por x. 3x mais 4 é o valor que está aparecendo ali para nós, certo? Então, a expressão 3x mais 4 é uma expressão algébrica,
tá? Nela, há dois termos, o 3x e o 4. Observe que o primeiro termo apresenta o número 3 como coeficiente, ou seja, um valor, o número que aparecer sempre, ele vai ser chamado de coeficiente, tá? E a letra que aparecer é chamada de parte literal. Então, enquanto nós temos no primeiro termo ali, né, o 3x, nós temos um coeficiente e uma parte literal, tá? No segundo termo, que é somente o número 4, nós só temos o coeficiente, não temos parte literal, né? Então, a expressão algébrica, ela pode ser composta dessa forma, com uma expressão que contenha coeficiente e parte literal, ou seja, números e letras, ou pode ter somente o número ou somente a letra em cada termo, ok? Uma expressão algébrica que apresenta termos que têm a mesma parte literal, ou seja, que tem a mesma parte de letras, são chamados de termos semelhantes, ok? Então, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 3x mais 4, e aí, de repente, eu tenho lá 5x mais 5, por exemplo, né? Esse 3x e o 5x seriam considerados termos semelhantes, tá? Mais para frente vocês verão que nós podemos juntar esses termos semelhantes aí na simplificação das expressões algébricas, tá? Na expressão algébrica, por exemplo, ali 7x mais 5y mais 4 menos 2y, né? Os termos 7x, 5y, 4 e menos 2y são chamados, então, dos termos da expressão algébrica, tá? Note que os termos 5y e menos 2y são semelhantes, pois eles apresentam a mesma parte literal, ok? Se nós tivéssemos mais um número ali, mais um termo qualquer com a letra x também, ela seria semelhante aí ao 7x. Neste caso, não tem nenhuma, tá? Então, até aqui, parte de simplificação, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Hoje só vou falar para vocês dessa parte das expressões e dos exercícios referentes a essas expressões. Vejam aí na sequência, na página 14, tá? Ó, página 14, começam então algumas atividades aí no livro de atividades ainda, né? Sobre linguagem e expressões algébricas, né? Então, ele está mostrando uma sequência de figuras construída com palito de fósforos, né? Onde nós temos ali a figura 1 com 4 palitos, a figura 2 com 7 palitos e a figura 3, e aí vai sucessivamente vai aumentando o número de palitos na construção dessas figuras, tá? Quantos palitos são necessários para formar a próxima figura? Seguindo esta mesma linha de raciocínio, como que nós faríamos aqui a próxima? Veja, nós temos um quadrado formado por palitos, aí nós temos o quadrado anterior e um na sua direita. Depois, nós temos 2 quadrados, né, à sua direita. Depois, nós temos 3 à sua direita. Qual seria a próxima figura? Qual seria a sequência desta figura aqui, né? Quantos palitos foram utilizados até agora? Olha só, observa quantos palitos foram usados para aumentar cada quadradinho. Para aumentar cada quadradinho construído, são usados 3 palitos, certo? Então, neste caso, como na figura 4 nós já temos 13 palitos, né? A próxima figura será formada com 16, certo? Então, seriam necessários 16 para formar a figura 5, porque a quantidade de palitos aumenta de 3 em 3, né? Para a figura 6, serão necessários, então, 16 mais 3, e que seriam 19, né? E 19 mais 3, 22 palitos para a figura 7. Portanto, na figura 8, né? Nós teremos, ao todo, 25 palitos, porque são acrescentados 3 a cada figura, ok? Então, a letra A pergunta quantos serão para a próxima figura e para a figura 8,
né? Então, nós definimos ali a partir dessa contagem de 3 a cada figura. Complete a tabela com o número de palitos necessário para formar cada figura. Vejam, então, que ali estão mostrando, né, o número de palitos, vai crescendo de 3 em 3, né, dependendo da quantidade do número da figura, do número do desenho que nós vamos ter, né. E aí, para figura F, né, para uma figura lá em frente que nós não sabemos qual é, como nós saberemos que quantidade ela vai receber? 3 vezes F mais 1, ou seja, 3 vezes o número da figura, né, mais um palito. Vai ver se dá certo? É só observar, por exemplo, a figura 4. Quantos palitos que ela tinha? 13, certo? 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, né? A figura 5, só multiplicar. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, ok? Então, essa expressão é a que define para qualquer número de figura a quantidade de palitos que irão formar essa figura, tá? Temos ali a questão número 2, né? Que diz assim, sendo n um número qualquer, escreva uma expressão algébrica para representar cada situação. O dobro de n. Nós fizemos um exercício igual a esse na aula da quarta-feira, né? O dobro de n. N é o número que eu vou utilizar aqui. Poderia ser x, poderia ser y, poderia ser m, qualquer valor, né? Só estamos usando a letra n para representar qualquer número, tá? Então, o dobro de n, 2n, 2 vezes n, né? O produto entre 7 e n, 7 vezes n. Produto é multiplicação, né? O quadrado de n, n é o quadrado, tá? A soma de n com 5, n mais 5, né? O triplo de n, 3 vezes o valor de n, estão vendo? Então, espero que vocês estejam anotando, estejam aí não só acompanhando a aula, mas também completando aí o caderno de atividades de vocês, né? Porque é de suma importância que vocês vão resolvendo os exercícios, vão acompanhando para poder entender o conteúdo da aula. Senão, não adianta chegar lá na aula ao vivo e falar, ah, não entendi, prof. Se não fizer os exercícios, não entende mesmo, tá? A metade de n, n dividido por 2. A diferença entre n e 10, n menos 10, a diferença é a subtração, certo? O antecessor de n, n menos 1. Vamos supor que o nosso número seria, que o nosso n aqui, qualquer número, seria o número 5, por exemplo. Qual é o antecessor de n? Aí eu colocaria ali 5 menos 1, o antecessor é o 4, né? Quando nós temos o valor do número, nós podemos resolver qualquer coisa. Nesta situação, nós usamos a representação, porque nós não temos um valor definido para aquela letra, certo? O sucessor de n, n mais 1, né? O produto entre o antecessor de n e o seu sucessor. Opa, agora aumentou um pouquinho, né? O produto entre o antecessor, ou seja, nós vamos fazer a multiplicação entre o antecessor e o sucessor do n. Quais são eles? Aqueles que a gente colocou ali na letra H e na letra J, ó. O antecessor, n menos 1. O sucessor, n mais 1. Então, o produto vai ser n menos 1 vezes n mais 1, certo? O quociente entre n e 10. n dividido por 10. Quociente é a divisão. O quociente entre o antecessor de n e 4. Qual que é o antecessor mesmo? n menos 1. E 4 vai ser aí o denominador, né? No caso deste quociente, desta representação minha de uma divisão, certo? A número 3, ela traz ali uma tabelinha, né? E pede para nós compilarmos a tabela indicando os termos de cada expressão algébrica. Quais são os termos, por exemplo, quando eu tenho a expressão 4a mais 2b menos c? É só separar tudo. Cada sinal de mais ou menos que aparece ali separa o termo, ok? Então, eu tenho 3 termos na primeira expressão, o 4a, o 2b
e o menos C, né? Na segunda expressão, 3x menos 2. Dois termos, o 3x e o menos 2. Os sinais de mais ou menos aqui vão separar esses meus termos, ok? X sobre 4, negativo, mais 2y, né? Separa aqui, ó. Um termo é o menos x sobre 4 e o outro termo é o mais 2y. A última expressão, né? 8x menos 5 mais 7x sobre 4 menos y. 4 termos. 8x, o menos 5, o mais 7x sobre 4 e o y, tá? Então, 4 termos. Qual dessas expressões apresenta termos semelhantes? Explique sua resposta, né? Por exemplo, a expressão que nós aparecemos aqui com, que aparenta aqui ter o 8x menos 5 mais 7x sobre 4 menos y, os dois termos que apresentam o x como parte literal são semelhantes, que é o termo, né, o em questão, o número em questão determinado pela letra x. Beleza? Então, vejam, eu vou deixar para vocês, como uma tarefa, tá? As questões seguintes a esta página. Nós temos aí a página 14, que eu estou com vocês, né? Eu vou deixar para vocês a página 15, somente a página 15, não é muito, né? Porque vocês já têm uma avaliação para essa semana, vocês já têm também uma atividade da nota livre, então essa tarefa é só para vocês praticarem um pouquinho, né? E eu vou deixar ela aberta aí até terça-feira, tá? Terça-feira vocês podem mandar o retorno desta tarefa, desta página 15 aí de atividades, que já está aqui na sequência aqui, ó, tá? Então, bom final de semana, estudem para a prova e façam a nota livre que está liberada aí para vocês, tá? E até a próxima.